Glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus. Saldo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que o nosso Senhor Jesus venha abençoar os meus irmãos católicos, os meus irmãos evangélicos de todas as denominações e os meus irmãos livres pensadores. Que Jesus abençoe os meus irmãos aqui do YouTube e os meus irmãos lá no Facebook. Quem for visualizar esse vídeo, tanto pelo YouTube, como também pelo Facebook, que esta palavra venha penetrar no seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus Cristo e em nome do Espírito Santo de Deus. Hoje, terça-feira, 19 de março do ano de 2023, são exatamente 3 horas com mais 4 minutos. Eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação, a qual é pela misericórdia e pela força do Espírito Santo. Eu estava orando no monte, foi para amanhecer segunda-feira, para amanhecer ontem. E o Espírito Santo de Deus, ele me deu esta revelação. Ele me deu esta revelação, a qual tem o tema o seguinte: se andemos em espírito, vivemos também em espírito. E o que o Espírito Santo, para a tua glória e para a verdade dele, revelou o meu coração, eu irei transmitir para vós. Eu irei transmitir esta palavra para vós. Antes de eu ler a palavra que se encontra aqui no livro de Gálatas 5, eu irei fazer um minuto de oração em teu favor. Glória, glória, glória a Jesus, Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo. Eu venho te apresentar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, tanto pelo YouTube, como também pelo Facebook, que vai visualizar esse vídeo e que está, meu Pai, irá receber este pequeno momento de oração. Espírito Santo, eu te peço, abençoa, cura, fortalece, repreende
o diabo, repreenda a macumba, repreenda o feitiço contra esta vida, repreende todo demônio, Deus e Pai, da frieza espiritual, repreende o demônio, Deus e Pai, enganador, o demônio Pai do falso profeta, o demônio do falso profeta, a qual a tua palavra, lá no livro de Apocalipse, ela vem revelar que será lançado no lago de fogo o anticristo, a besta e o falso profeta que engana todo mundo, meu Pai, com doutrinas da carne, com doutrinas que tudo pode. É no nome de Jesus, meu Pai, não deixa esse demônio enganar esta vida que custou o teu sangue. Ah, meu Espírito Santo, eu clamo labárias térias, suriclamas labárias térias, venha fortalecer esta vida, amém, e amém, Jesus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus se encontra aqui no livro de Gálatas. Livro de Gálatas 5. Tem o tema aqui o seguinte, exortação a conservar a liberdade cristã. Aqui no seu versículo 16, tem o tema, dentro do mesmo capítulo, no capítulo 5 aqui do livro de Gálatas, tem o tema, exortação a conservar a liberdade cristã. E no seu versículo 16, tem o tema, as obras da carne e o fruto do Espírito. És uma palavra muito conhecida, mas eu repito, para a glória de Deus, eu estou numa campanha no monte, e para amanhecer segunda-feira, o Espírito Santo de Deus, ele me deu a revelação desta palavra. Ele colocou algo no meu coração e eu irei transmitir para vós. Aqui no livro de Gálatas 5, o tema já fala, exortação conserva a liberdade cristã. A exortação que o apóstolo Paulo, ele deu à igreja de Gálatas, cumprindo com a sua missão, ele exorta a igreja de Gálatas. No seu versículo 16 tem as obras da carne
é o fruto do Espírito. Aqui no seu versículo 24, eu irei ler aqui o 24, que diz o seguinte: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Gálatas 5 e versículo 24. No versículo 25, o apóstolo Paulo ainda diz: mas se vivemos em espírito, andemos também em espírito. No 26, diz aqui a palavra de Deus: não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Meus amados irmãos, há uma batalha travada entre a carne e entre o espírito, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, no século podre, no século do pecado, no século aonde tudo aonde nós estamos vivendo, tudo é sinônimo de prostituição, tudo é sinônimo de adultério, tudo é sinônimo de fornicação. Infelizmente, este mal, o homem, aliás, deu lugar e alimentou este mal sobre a vida dele. E eu venho falar algo: este pecado é um pecado abominável, que cheira mal nas narinas de Deus, cheira mal, e a ira de Deus virá sobre a terra. E no livro de Apocalipse, a palavra de Deus, ela vem nos afirmar muito bem: Jesus Cristo, ele revelou que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os que se prostituem e os adúlteros ficarão de fora. A palavra de Deus, ela vem nos afirmar o seguinte: já entro aqui na mensagem novamente. Aliás, estou na mensagem.
algumas referências que o Espírito Santo está colocando em meu coração. A palavra de Deus, ela vem nos afirmar o seguinte: porque hoje não podemos pregar contra o pecado, contra o pecado, a vaidade, o adultério. Por quê? Porque estamos numa geração dolorida, aonde a grande maioria dos crentes não são instruídos para viver a santa doutrina, aonde a maioria dos crentes não estão sendo instruídos para combater contra o pecado, aonde a maioria dos crentes nos dias de hoje não estão sendo instruídos para enfrentar o demônio, o diabo, em nome de Jesus Cristo. Estamos vendo nos dias de hoje a maioria dos crentes, a maioria dos cristãos que estão sendo doutrinados com músicas gospel, com músicas e shows gospel, e não estão sendo instruídos para viver a santificação. E até a vinda de Jesus, por mais que estão escandalizando o Evangelho, até a vinda de Jesus Cristo, há de ter um povo que zele da doutrina. O Senhor nunca ficará sem as suas fiéis testemunho aqui nessa terra, mesmo que muitos não dão crédito, não dão ouvido, igual estamos vivendo, vendo e contemplando nos dias de hoje. Mas o importante é anunciar o verdadeiro Evangelho. O que eu venho trazer com isso é quando um crente nos dias de hoje, um novo convertido, ele ouve uma pregação de exortação para abandonar o pecado, porque o Evangelho é isso, é para abandonar o pecado. Jesus, ele reunia o povo para falar para o povo abandonar o pecado. Aí nos dias de hoje, o novo convertido escuta uma doutrina e fala que está julgando, e aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. A maioria, nos dias de hoje, não suporta ouvir a santa doutrina, ouvir o verdadeiro Evangelho. Aí vai logo lá onde Jesus falou para Maria Madalena:
que os acusadores jogaram as suas pedras no chão quando Jesus fala: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E quando pregamos hoje a doutrina, os crentes vêm falar, os novos convertidos doloridos, vêm falar: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas eu venho te falar algo para você. Entra lá no Evangelho de João 8. Entra lá no Evangelho de João 8 e vê o que Jesus ele fala para Maria Madalena: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Porque se ela continuasse pecando, o seu destino seria o inferno. Jesus deu uma chance para ela. E Jesus deu uma chance para mim. E Jesus deu uma chance para você. Já para entrar aqui, para você que não suporta ouvir a doutrina do Senhor, e quando ouve, acha que está acusando, que está te julgando, e você tem a mania de falar: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos nós pecamos, todos nós erramos, mas eu repito, entra lá no Evangelho de João 8 e lê o texto inteiro, a história inteira, até o final. Jesus deixou bem claro, falando para Maria Madalena: perdoado estão os teus pecados, vai e não peca mais. Vai e não peques mais. Aqui no livro de Gálatas 5:24, quando o apóstolo Paulo ele exortou os irmãos de Gálatas, a palavra vem nos afirmar aqui que o apóstolo Paulo deixou bem claro: não tem desculpa. O apóstolo Paulo deixou bem claro: os que são. O apóstolo Paulo deixou bem claro aqui, falando: os que são de Cristo. Os que são de Cristo crucificaram. Suriclama labariastéria, a sua carne, com as suas paixões. Labariastéria decanta suriclamas, e as suas concupiscência. Labarias turiclamas. É uma passagem muito conhecida, aonde o apóstolo Paulo exorta os irmãos de Gálatas
vocês ver as obras da carne, a luta da carne contra o espírito. Não tem desculpa. Não tem desculpa para usar a palavra de Deus para agradar a minha carne. Eu não tenho desculpa de usar a palavra de Deus para ir a favor da minha carne. Você também que quer um compromisso com Jesus, não tem desculpa para usar a palavra de Deus para ir em favor da sua carne. A palavra de Deus, ela é rígida. A palavra de Deus, ela é rígida. Não tem desculpa. Não tem. O apóstolo Paulo, guiado por Jesus, ele deixou bem claro falando: os que são de Jesus Cristo irão crucificar a carne com as suas paixões e concupiscência. Eu venho falar algo. Surianda alabaias, teria alabaias, turiclama alabaias. Que o Espírito Santo de Deus, ele coloca agora em meu coração. Se você e eu somos verdadeiramente um escolhido de Jesus Cristo, nós iremos ter prazer em crucificar a nossa carne, em todos os desejos, em tudo que ela deseja. Nós iremos ter o prazer de crucificar a nossa carne. O que é crucificar a nossa carne? É dizer não para ela. Não para ela. Eu vou revelar aqui. Aliás, eu vou transmitir o que o Espírito Santo me revelou aqui no versículo agora 25. Mas, rapidamente, eu vou ler aqui, aqui no livro de Gálatas 5:18. Olha só. O Espírito Santo, eu não ia ler nesse versículo, mas o Espírito Santo me toca no meu coração para me ler aqui dentro desta passagem, aqui no livro de Gálatas 5:18, diz aqui a palavra: mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Não está debaixo da escravidão do pecado. Se sois guiado pelo Espírito Santo de Deus,
não está debaixo da escravidão da própria carne. Porque as obras da carne se manifestam qual são? A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a inimizade, porfia, iras, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebida, gula e coisa semelhante a esta. Acerca da vós eu os declaro, como já vos disse, os que comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, se nós formos estudar o significado das obras da carne, o que a nossa carne deseja, aonde o apóstolo Paulo escreve aqui ao livro de Gálatas, para nós crucificar a nossa carne, como está agora aqui no seu versículo 24, para a glória de Deus, nós temos que ser verdadeiramente um escolhido de Jesus. Para a glória dele, nós temos que ser verdadeiramente um escolhido de Jesus Cristo. Para a glória dele, nós temos que ter a certeza que fomos verdadeiramente chamado por ele, porque a palavra de Deus, ela está nos revelando aqui que a carne luta contra o espírito contra a carne. Há tantas coisas neste mundo que são agradável aos olhos, bonito para os olhos, mas são abominável para Deus. Tudo que a nossa carne deseja, tudo que a nossa carne deseja, o mundo está com bastante fartura para lhe dar. Aí a palavra diz, aqui no versículo chave, que eu quero deixar, o 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. No versículo 25 diz a palavra de Deus: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O Espírito Santo revelou meu coração orando pela madrugada. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Preste atenção, para frisar bem, para penetrar bem.
preste atenção, se vivemos em espírito, andemos em espírito. No versículo 18, se somos guiados pelo o Espírito, somos guiados pelo Espírito Santo, vivemos verdadeiramente para com o Espírito Santo. No versículo 18, se sois guiados pelo Espírito, se sois guiados pelo Espírito, tem um vírgula, aí dá continuidade, não está debaixo da lei. E no 24, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Entenderam? O Espírito Santo falou ao teu coração. Eu vou transmitir a revelação que ele me deixa. Se aceitou verdadeiramente a Jesus, se você aceitou verdadeiramente a Jesus Cristo, se você quer pregar a palavra de Deus, se você quer ser um pastor, se você quer ser um ministro da palavra de Deus, dá lugar verdadeiramente para o Espírito Santo de Deus e deixa o Espírito Santo de Deus te guiar a você. Surianda labárias, teria decanta suricamas labárias, terias decantas. Deixa o Espírito Santo guiar você verdadeiramente. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Gálatas e fala: se nós vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não usa a palavra de Deus para agradar o pecado de ninguém. O pecado que Deus abomina, que é abominável aos olhos de Deus. Muitos estão aceitando o pecado, aceitando as obras da carne, aceitando o mundanismo dentro das igrejas e estão profanando o Evangelho de Jesus Cristo. Estamos no século
de Deus, ela é santíssima. Ela não muda. A tecnologia pode multiplicar 1000 vezes, 10 vezes mais. As pessoas podem andar super sensual, mostrando corpo, carne, para alimentar o pecado, mas a palavra de Deus não muda. Se eu aceitamos a Jesus Cristo e queremos pregar a palavra de Deus, de ministrar a palavra de Deus, é necessário vivermos em espírito. É necessário nós viver em espírito. É necessário nós andarmos em espírito. É necessário nós termos responsabilidade com a palavra de Deus, pregar a palavra como ela é para ser pregada. É uma responsabilidade muito grande. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Gálatas, e depois que ele exorta a igreja de Gálatas, ele inclui ele também e fala: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Vós que prega a palavra de Deus e usa a palavra de Deus para alimentar o pecado, usa a palavra de Deus para dar desculpa que a carne é fraca, dá desculpa que o homem é falho, dá desculpa que o homem erra, com certeza. A carne é fraca, o homem erra, nós somos falhos, mas a palavra de Deus, ela vem nos afirmar para nós se aperfeiçoarmos no Senhor todo momento. Não usar a palavra de Deus para alimentar o seu desejo da carne. A palavra de Deus é contra a sensualidade. A palavra de Deus é contra a vaidade. A palavra de Deus é contra as coisas deste mundo. A palavra de Deus é contra o adultério. A palavra de Deus é contra a prostituição. A palavra de Deus é contra a lascívia. A palavra de Deus é contra idolatrias. E muitos estão recolhendo para dentro da igreja, das igrejas, nos dias de hoje, tudo aquilo que a palavra de Deus é contra. Eu tenho o costume de falar e volto a falar. Seria muito fácil
seria muito fácil nós alimentar a nossa carne. Seria muito fácil nós se reunir numa igreja e não falar sobre o pecado. Seria muito fácil vestir de qualquer jeito. Seria muito fácil fazer tudo que a carne agrada e será aprovado por Deus. Labariastéria. Seria muito fácil o homem poder casar 2 e 3 vezes com a sua primeira mulher ainda viva. A mesma coisa é a mulher crente. Seria muito fácil você casar 2 e 3 vezes com seu marido primeiro ainda vivo. Seria muito fácil dar lugar para a carne e torcer para time de futebol. Seria muito fácil fazer tudo que a carne agrada e sermos cheios do Espírito Santo. Não exigiria esforço nenhum, mas eu venho falar algo, labariastérias, da parte de Deus. Vós está sendo enganado pelo o espírito do engano, o espírito que tudo pode, o espírito do falso profeta. Mas o pior de tudo é o pastor que um dia viveu a doutrina e hoje distorce totalmente a palavra de Deus. O apóstolo Paulo deixa bem registrado aqui para a igreja de Gálatas, no seu versículo 18: mas se sois guiado pelo Espírito Santo, não está debaixo da lei. No versículo 24, os que são de Cristo, os que são de Jesus Cristo, vão crucificar a tua carne com as suas paixões e as suas concupiscências. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Eu venho falar algo aqui, não tenho, assim eu me expresso, nada a ver com a tua vida, mas o meu dever é pregar, primeiramente esforçar para viver a doutrina de Jesus e depois
Senhor, desde o momento que Ele dá lugar para a carne, seja no que for, Ele perde totalmente a autoridade. Labaias, suriclamas, quinderébias, de pregar a verdadeira doutrina. Labaias, ele perde a moral, ele perde a autoridade de pregar a verdadeira palavra de Deus, desde o momento que ele se corrompe. E eu venho falar lapariastérias, suriclama, lapariasturiclamas. Eu venho falar labárias, suriandalabárias. A igreja que não prega doutrina, suriandalabariastéria, labariasturiclama. A igreja que não prega a santidade, a igreja que não combate contra o pecado, a igreja que só prega coisas boas, pode ter a certeza absoluta que esta igreja não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Pode ter a certeza que esta igreja não anda em espírito e não vive no Espírito Santo. Pode ter a certeza que esta igreja, estas igrejas não são de Jesus Cristo. Pode falar o nome dele, pode orar no nome dele, pode cantar música no nome dele, mas não é dele. Jesus, ele chegou a falar certa vez: este povo me honra com os lábios, surianda, labariastéria, canta, suriclama, suriclama, mas o coração deste povo está longe de mim. Estas tais igrejas é a grande maioria de salões que vimos aberto nos dias de hoje. Se não prega contra o pecado, se não prega contra a vaidade, se não prega contra o mundanismo, é porque muitos já perderam a autoridade de pregar a doutrina. E não é guiada labária, suriclama, pelo Espírito. Aqui dentro desta passagem no livro de Gálatas 5,16, no versículo 18, o apóstolo Paulo fala: se sois guiado pelo Espírito,
não está debaixo da lei. E depois ele traz aqui para a igreja de Gálatas quais são as obras da carne e o fruto do Espírito. E ele fala para a igreja de Gálatas: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui no seu versículo 18 e do seu versículo 21 diz aqui, dando a continuação às obras da carne: inveja, homicídio, bebida, glutonaria e muito mais coisas semelhantes a esta. Acerca da voz eu declaro, preste atenção, acerca da voz declaro, como já antes vos disse, os que comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou você vai querer discutir com a palavra de Deus, caco, pó, miserável, homem, que somos caco e pó da terra. Se não fosse o sacrifício de Jesus de Nazaré, se não fosse o sangue dele, nós estávamos condenados, ou talvez a humanidade não existiria. Clama, porque ele é Deus. Valorize o sangue de Jesus. Você não quer pregar a palavra? Você não quer pastorear a igreja? Você não quer fazer a obra? Então, toma posição de soldado de Cristo e crucifica a tua carne. Diz não para o adultério, diz não para a prostituição, diz não para os jogos, diz não para a televisão, diz não para as músicas profanas, diz não para a pornografia, diz não para a tentação, diz não para a sensualidade, diz não para a maquiagem, diz não para o brinco, diz não para o batom, diz não para o maldito futebol, diz não para as coisas do mundo, diz não, crucifica, massacra a tua carne, vive a tua vida totalmente voltada para Jesus, para Deus e para o Espírito Santo de Deus. Repito para finalizar: pode falar o nome de Jesus, pode cantar músicas gospel, porque eu vou falar. Hoje hinos verdadeiros estão às cascas. Estão cantando verdadeiras músicas profanas que não tem base bíblica. Pode cantar música falando o nome de Deus. Pode orar no nome dele. Mas se você ou eu
apoia o nosso próprio ego e o ego do nosso próprio, irmão, seja quem for, podemos ter a certeza que o Espírito Santo não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor nos chama para santificação. Evangelho de João 17 até o 22. O Senhor nos chama para santificação. Santificação, separação total para Deus. Se nós vivemos em espírito, andemos também em espírito. Vivemos no espírito, andemos nele. Que Deus vos abençoe. Medita na palavra. Gálatas 5:16 até o 26. Medita na palavra de Jesus, de Deus e do Espírito Santo. Amanhã, quarta-feira, a poderosa concentração com o pastor Davi Miranda. A poderosa campanha O Mover das Águas, a qual você receberá uma garrafinha de água consagrada, apresentada para Deus. Uma garrafinha de água igual a esta daqui, apresentada, consagrada para Deus. Atrás de mim está escrito: abaixe o nosso aplicativo, abaixe no seu celular, tablet, computador e ouça o que o Espírito Santo está operando nesta concentração. O mover das águas. Pessoas sendo curadas do câncer. Libertação de droga. Aquilo que é impossível para a medicina, o Senhor está operando nesta poderosa concentração. Amanhã, quarta-feira, em 2 horários. A primeira concentração é das 9 até o meio-dia. A segunda concentração é das 14 até as 16 horas. Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, a poucos minutos do metrô D. Pedro II e a 800 metros da Praça da Sé. Eu venho falar algo, meus amados irmãos, olhai só. O mundo está farto de pecado, fartura de pecado para tudo quanto é gosto. E isto está tirando vós do foco, que é Jesus. O diabo está trabalhando, está tirando a sua mente, o coração de muitos, a mente de muitos, no foco que é Jesus Cristo.
A hora que a trombeta tocar, suriclama labarestéria, será muito tarde. A Igreja Pentecostal Santificação te convida para amanhã, através desta campanha, onde você receberá uma garrafinha de água, que você, através dessa campanha, dessa concentração, você venha alcançar o seu maior objetivo, que é se entregar a vida para Jesus Cristo. Não perca amanhã com o pastor Davi Miranda Filho. Meus amados irmãos, medita nesta palavra. Livro de Gálatas 5,16, até no seu versículo 20, até no seu versículo 25. As obras da carne, o fruto do Espírito. Aqui no livro de Números 6 e do seu versículo 24, o Senhor diz o modo de abençoar os filhos de Israel. Mas você pode dizer os filhos de Israel, mas nós não servimos o Deus de Israel? Pelo sangue de Jesus fomos enxertados na oliveira verdadeira. Agora eu vou trazer a mensagem sobre esta passagem. Aí diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor